Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo à mesma aula. E essa aula aqui, dando continuidade nas nossas aulas do Google Ads, então se você não viu alguma das aulas anteriores, eu recomendo que você assista, porque se você pegar aqui, ó, a gente está seguindo esse doc, a gente passou por todas as etapas, né, da criação da estrutura da campanha, recursos, conjuntos, grupos, né, conjuntos de anúncios, perdão, anúncios e assim por diante. Então, tá ficando bem bacana, tá ficando bem legal essa aula, essas aulas do Google. E hoje, tá? Hoje nós vamos falar sobre estratégias de lance. Eu vou falar um pouquinho sobre como eu uso, né? Quando que eu uso, como que as pessoas normal, às vezes, não são todos, mas como algumas pessoas falam por aí, né? Recomendam por aí, e como que eu faço, né? Na prática, dentro da campanha que a gente vai fazer ali, beleza? Vamos lá. Quando você vai criar a campanha, vai chegar um momento que o Google vai te perguntar assim, tá, mas o que você quer? Você quer mais clique? Você quer mais conversões? Você quer pagar por visualização, né? Enfim. Tem até uma opção, isso é bem legal, em contas que já tem bastante resultado no Google Ads, bastante conversões. Olha só o que eu vou te falar. Algumas contas liberam para campanhas, normalmente no display, você pagar somente quando tiver conversão. Olha que loucura, tá? Então, existem diversos tipos de estratégias de lances e cada estratégia de lance, ela vai te trazer alguma, como o próprio nome fala, estratégia, né? Alguma estratégia que pode contribuir para a sua campanha, beleza? Como que eu normalmente crio as minhas campanhas aqui na rede de pesquisa? Eu sempre prefiro, tá? Eu prefiro, opa, sempre começar por conversões e CPA desejado. Como assim, André? Por que eu faço sempre com conversão, né? Porque uma coisa que eu aprendi, tanto na prática, também vendo outros cursos, outros players grandes falando, e de fato tá? E você percebe isso até mais facilmente pelo Facebook Ads, mas é o seguinte, se você pede para a ferramenta conversão, a ferramenta vai focar em te entregar a conversão. Se você pedir adicionar carrinho, né? Adicionar ao carrinho finalizações de compras, isso lá no Facebook. Você vai receber isso da ferramenta e não necessariamente aquilo que talvez você queria. No nosso caso aqui é uma conversão ou uma compra, tá? O mesmo funciona quando é tráfego para página, cliques, etc. Quando eu vou subir uma campanha, eu sempre me faço a pergunta: o que eu quero dessa campanha? Então, por exemplo, eu estou fazendo uma campanha para blog, um exemplo aqui, tá? Blog. Então, nesse caso, blog, eu faria tráfego, tá? Maximizar cliques, um exemplo. Não, eu estou fazendo porque eu quero leads, né? Eu quero conversão de lead, eu estou fazendo uma captação. Então, o meu objetivo aqui seria, vamos por aqui, né? Lead, eu quero cadastros. Então, seria lead, maximizar, aqui eu coloquei errado. Opa. Conversões. Eu começo com o CPA desejado e depois eu faço um teste AB e mudo quando dá melhor, quando o resultado é melhor, para maximizar conversões. Beleza. Vamos agora trazer isso para a nossa prática aqui, tá? Por que eu dei essa ênfase nesse ponto? Isso é muito importante. Você vai subir sua campanha, aqui no caso a gente está focando em rede de pesquisa, mas isso valeria para campanhas de vídeo, display, etc. Sempre pergunta o que você quer. E procure focar naquilo que você quer. Eu quero uma compra é uma conversão, né? Eu não coloquei aqui para não ficar muito grande a aula, mas poderia ser compra aqui. Eu quero uma compra, eu quero lead. Se a conversão, foca em conversão. Isso é muito importante. Ah, André, mas eu vi na aula do fulano de tal, falando para começar por CPC manual, depois de X conversões, mudar para conversão. Funciona, André.
Isso funciona? Cara, eu vou te falar uma coisa. Para mim não funciona muito bem, e eu vou explicar, tá? Não funciona muito bem. Em alguns casos específicos, eu faço isso. E eu vou explicar também ali dentro da campanha. Estou fazendo essa abordagem, essa introdução, para quando a gente for para a campanha, isso ficar mais claro para você. Tá, e por que tem pessoas que recomendam isso daqui? É simples. Vamos entender uma coisa. Você tem orçamento e tempo para você deixar sua campanha às vezes rodar um mês, 2 meses, sem resultados, às vezes, tá? Só para você ir pegando as melhores palavras-chave, para você fazer uma otimização, para daqui, sei lá, uns 3 meses, 4 meses, você ter já bons resultados e mudar para conversão? Ou você tem orçamento suficiente para brigar no leilão, para começar uma campanha com CPC manual, sendo que outras pessoas estão trabalhando com maximizar conversões? É muito importante entender isso, porque assim, isso funciona numa situação muito específica. Qual é essa situação que eu vejo na prática, tá? É baseado na minha experiência. Quando eu estou rodando uma campanha que ela não está entregando em maximizar conversão, aí eu faço um teste AB. E nesse teste AB eu coloco lá CPC manual e maximizar cliques. E aí eu vejo qual funciona melhor. Às vezes, o maximizar conversão, ele não entrega no primeiro momento. Às vezes isso acontece. Eu posso, às vezes, ter duas contas novas para um nicho parecido. Uma conta, de repente, vai entregar e a outra conta não. Essa conta que não está entregando a minha campanha, eu faço um experimento, que a gente vai ter uma aula falando sobre isso. Nesse experimento, eu coloco um teste AB para maximizar cliques ou CPC manual, e aí eu vejo se ela começa a entregar. Ela começou a entregar ali, aí eu vou deixando elas trabalharem junto, porque conforme vai tendo cliques nessa campanha, a campanha de conversão vai começar aos poucos a entregar, até que as duas estão rodando juntas, e eu teria dados aí para tomar uma decisão. Olha como que é importante você entender em qual é o processo que cada uma dessas campanhas, cada uma dessas estratégias podem entrar, tá? Tudo isso que eu estou falando aqui pode ficar muito simples para você, dependendo do seu conhecimento em Google Ads, ou pode ser um pouco confuso. Se ficou muito confuso, depois quando a gente for olhar ali dentro da campanha, eu vou dar uma repassada nisso, tá? Uma outra estratégia que eu já usei muito para rede de pesquisa é a parcela de impressões. Beleza, o que significa isso? Você fala para o Google assim, ó, Google, eu não me importo tanto com o custo por resultado. Eu só quero estar em primeiro lugar ou na parte superior. Da rede de pesquisa. Beleza, vamos entender isso daqui. Tem uma campanha, uma parcela de impressões, que quando você coloca essa estratégia, você fala assim para o Google, Google, eu estou disposto a pagar mais caro. E às vezes até por cliques desqualificado, mas eu quero estar sempre ali, em primeiro ou entre os primeiros. Por quê? Eu estou com dificuldade para sobrepor um concorrente, ou então é uma ação relâmpago que eu preciso estar no topo, independente da qualidade do lead. Então existe essa parcela de impressão onde você paga mais caro, mas você tende, porque eu falo tende, porque pode ser que outro concorrente também esteja fazendo, tende a ficar em primeiro lugar ou na parte superior. Eu já rodei essa campanha por muito tempo numa empresa específica, que era de treinamento e desenvolvimento pessoal, e tinha um concorrente que estava fazendo umas coisas lá que a gente não conseguia entender e nem conseguia ficar acima dele. Aí, com essa parcela de impressão, com essa estratégia de lance, a gente conseguiu sobrepor essa pessoa, esse concorrente. Porém, ficou bem mais caro nosso clique, nossa conversão. Show? Introdução feita, vou entrar na campanha e agora a gente vai dar uma olhadinha isso na prática, beleza? Então vamos lá, eu estou aqui, vou clicar aqui na nossa campanha, essa é a nossa campanha, lembrando que eu estou no nível de campanha, tá vendo? Aí, para a gente fazer essa parte de configuração,
eu poderia clicar na engrenagem aqui e ele já abriria para mim. Só que lembra, ele vai abrir aqui e eu tenho outros caminhos. O outro caminho é, além desse daqui, eu posso clicar na campanha, aí ele vai me jogar para dentro do conjunto de anúncio. Opa, perdão. E uma coisa muito importante aqui, essa configuração que a gente vai fazer é a nível de campanha. Você não consegue, por exemplo, fazer um conjunto com uma estratégia de lance e o conjunto 2 com outra estratégia. Sempre no nível de campanha, você vai clicar em configurações. Sempre, repetir, sempre no nível da campanha. Beleza? Vamos aqui, né? Deixa ele pensar um pouquinho. Aí ele vai me trazer a configuração geral da campanha. Tá vendo aqui? Ó, esse aqui foi a conversão que a gente colocou. Aqui eu não coloquei nenhuma nada, né? Eu poderia, por exemplo, otimizar para novos clientes. E aí seria bom ter uma lista também com clientes no Google. Aham. E aqui no objetivo, ó, vamos lá. Nesse caso aqui, eu vou colocar o primeiro objetivo que a gente não tinha colocado antes. Nesse exemplo que a gente está fazendo, a gente quer leads, né? A gente quer que as pessoas entrem em contato. Mas lembra que eu falei do blog? Se eu estivesse fazendo um blog aqui, artigo, eu poderia fazer tráfego no site. Se eu estivesse fazendo uma campanha para vendas, eu ia colocar o objetivo em vendas, tá vendo? No nosso caso aqui, nosso objetivo é lead. Então, eu vou clicar aqui. O que é o objetivo de lead? Incentivar clientes a realizar ação para gerar leads e outras conversões. Beleza? Então, fiz isso. Sempre lembra de salvar. Primeira parte, ó, seleciona a meta que tal. Objetivo de marketing, leads. Tá bem? Muito importante. Opa, deixa eu clicar aqui. Tá, eu não quero compra, eu quero lead. Beleza? Faz isso certinho. Status da campanha, ok. Redes, né? Como a gente falou anteriormente, eu desativei tudo isso para deixar só na rede de pesquisa do Google. Aí aqui embaixo, ó, se você descer mais um pouco, a gente chega em estratégia de lances. Detalhe, tá dependendo do tipo de campanha que você está fazendo, essa estratégia não vai aparecer aqui, vai aparecer aqui embaixo. Então é importante você dar uma olhada geral para você identificar e fazer os ajustes, beleza? O que eu quero, lances. Vou clicar aqui. Tá. Eu tenho aqui maximizar conversão com CPA. Se eu desativar aqui, ele se torna maximizar conversão. Quando que eu uso isso? Quando eu tenho bastante conversões, eu desativo o CPA, falo Google, agora só vai. Só que toma cuidado, porque se você estiver rodando, sei lá, com um orçamento de R$200 no dia, e se não colocar o CPA desejado, por exemplo, ó, eu quero o CPA de 20. Eu coloquei R$200 por dia. O Google vai tentar me trazer leads a R$20. Ou seja, eu posso ter 10 conversões um dia. Se eu desativar e eu estou com R$200 um dia, ele pode me gerar uma conversão a R$200. Eu tenho que estar disposto a correr o risco. Porém, quando uma conta já tem ali bastante conversão, uma campanha com bastante conversão, eu consigo escalar às vezes, tá? Eu falo às vezes porque eu estou falando isso, porque cada conta é uma conta, mas eu tenho muitas contas que eu rodo só maximizar a conversão e a gente tem bons resultados, principalmente em campanhas de lead vindo do YouTube, tá bom? Se eu clicar aqui em mudar estratégia de lance, vamos entender, ó. Se eu clico aqui, eu tenho, vamos lá por partes, ó. Essa aqui são as métricas recomendadas pelo Google. Se eu clicar aqui, ele vai me dar outras opções. Quais são essas métricas? Eu tenho conversão, que é o que a gente está fazendo. Valor da conversão. Aqui, por exemplo, isso é bom para quem tem e-commerce, por exemplo, tá? Eu poderia vir aqui e colocar um ROAS de 500, ou seja, eu estaria colocando um ROAS de 5, né? Um ROI de 5, beleza? Só que ele está falando aqui, ó, antes de definir ROAS, aguarde até que a conta que configurou o acompanhamento de conversão receba pelo menos, ó, repara que o próprio Google traz alguns alertas, beleza? Isso é muito bom para quê? Principalmente para e-commerce, quando eu tenho um infoproduto que está me retornando os valores e assim por diante. Essas outras opções, isso aqui são a parte recomendadas para conversão. Aqui eu tenho cliques e ó, parcelas de impressões. Se eu clicar aqui, eu tenho aqui, ó, cliques, maximizar clique. Tá? Então, assim, se eu deixar isso aqui é igual maximizar conversão. Se eu deixar assim, sem mexer em nada, o Google vai torrar meu orçamento, porque ele está falando que, opa, ele quer clique. Se ele quer clique, eu vou dar clique para ele. Se eu clicar aqui, eu vou definir um lance CPC. Então, por exemplo, R$2. Agora ele vai tentar me dar um máximo de cliques com um teto de R$2. Um exemplo, se eu tenho aqui R$200 por dia, né, no nosso exemplo, e eu colocar aqui R$2,
quer dizer que eu poderia ter até 100 cliques nesse dia. Se eu desativar isso daqui, eu poderia ter 500 cliques como um clique só. Se tiver muito concorrido, às vezes um clique custa R$ 200. Pode acontecer, não subestime o leilão na rede de pesquisa. Parcela de impressões, é aquilo que a gente estava falando anteriormente. Olha que interessante. Em qual parte da página você quer, né, do resultado você quer aparecer? Em qualquer parte. Ou seja, se eu estiver aqui, eu posso aparecer na parte inferior, na parte superior, tanto faz. O Google só vai tentar me entregar isso daqui. Na parte superior da página dos resultados. Se você entrar aqui tanto no Google, no desktop, quanto no mobile, você vai perceber que por padrão tem em média 4 anúncios, depois tem vários ali orgânicos, depois lá embaixo repete mais 3, 4 e vai repetindo. Beleza? Então a parte superior seria a parte superior de onde tem o orgânico. Você está falando assim, ó, Google, eu quero ficar na parte de cima. Mas não necessariamente em primeiro lugar, tá? Estando na parte de cima tá bom para mim. Ou na parte mais alta da página. Aqui é o ponto. Quando eu falo na página mais alta, é onde está mais caro. Porque eu quero ficar no ponto, no ponto, no ponto, no suprassumo para gerar conversão. Ainda mais em mobile. Se você quer ter boas conversões no Google Ads, óbvio, você tem que estar em primeiro lugar. E no mobile principalmente. Beleza? Porque no computador ainda, né? Dá aquela distribuída boa. Mas no mobile, cara, quem está em primeiro é o que aparece. Aí aqui, depois que você define aonde você quer aparecer, porcentagem da parcela de impressão desejada. Aqui você pode falar assim, ó, eu quero ficar 50% do tempo em primeiro lugar. Eu quero ficar 10% do tempo. Ou você pode colocar 100% do tempo. Eu acho que 100% ele não aceita. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vou tentar salvar. Se eu não me engano... Bom, eu acho que aceita. Limite de lance para CPC. Aqui é o X, ó. Se você colocar, às vezes, ó, eu quero ficar 100% do tempo em primeiro, e um CPC aqui de R$2. Às vezes, o clique da primeira posição tá 10, e você nunca vai ficar em primeiro lugar. Então faz isso, vai acompanhando. Não está entregando, aumenta para 5. Não está entregando, aumenta para 7. Não está entregando, aumenta para 10. Opa, começou a entregar. Tá ainda travado, aumenta para 15. Ah, agora sim. Agora estou em primeiro lugar. O que isso significa? Significa que você tem que falar para o Google, ó, estou disposto a pagar até R$15 o clique para ficar em primeiro lugar 100% do tempo. Beleza? Repara que isso daqui é um jogo de combinação. E detalhe, tá? Aqui está R$10. Mas lembra, no nosso exemplo estaria 200, mas às vezes 200 é pouco. Então toma muito cuidado. Essa parte de parcela de impressões, você precisa entender seu caixa, entender a média do mercado e acompanhar de perto, porque às vezes, né, você vai torrar dinheiro aí e ter poucos resultados. Beleza, além disso tem outras opções? Tem, ó. Você também pode selecionar uma estratégia diferente, uma estratégia de lance diferente, que não está aqui. Essa ação não é recomendada. Ah, vamos dar uma olhadinha. Vou clicar, mudou. O que apareceu para mim agora aqui? Maximizar cliques, maximizar conversões, maximizar valor de conversão, parcela de impressão e CPC manual. Presta atenção, tudo isso daqui, ó, lances automáticos. Isso daqui a gente está usando a inteligência do Google a nosso favor. CPC manual, você não está usando a inteligência do Google. Você está literalmente colocando suas palavras e falando, Google, é isso ou não é? Tá? Então, essa parte do CPC manual cai naquele exemplo que eu estava mostrando no doc. E quando vai usar? Quando fizer sentido. Mas tomar muito cuidado, porque aqui você não está usando a inteligência do Google a seu favor. Então, você pode demorar um pouco mais para ter resultados, tá bom? Tem que fazer sempre com muito cuidado. Clique em maximizar cliques. Se clicar aqui, você pode pôr CPC manual, ou CPC, perdão, não manual. E aí, com isso, você vai falar, eu quero muitos cliques dentro desse preço. Aí, maximizar conversão, mesma coisa, tá? Eu quero muitas conversões com CPA. E maximizar valor da conversão, mesma coisa. Ou a parcela de impressões que a gente acabou de ver do outro lado, tá bom? Ah, eu quero mudar aqui. Beleza, não quero não. O que é isso aqui? Ah, tá, só ativou essa parte aqui. Eu quero colocar na anterior. Na anterior a gente tem conversão, valor de conversão, cliques e parcela de impressão. Uso recomendado, tá? Uso recomendado, que é esse daqui que a gente está agora. Lembra, a gente estava aqui, eu cliquei aqui para voltar ao recomendado.
Uso recomendado. Eu, André, começo por conversão e eu coloco um CTA desejado. Tipo, eu quero um lead, eu quero pagar até R$ 15 no lead. Beleza. E aí eu vou fazendo meus ajustes. Não está entregando... eu vou colocar aqui para salvar. Não está entregando, o que acontece? Se eu vejo que não está entregando, mas eu quero focar em conversão, não está aqui, tá? Perdão, está aqui sim. Está aqui, em experimentos. Beleza? Não está entregando, eu quero pegar e fazer com que minha campanha comece, no caso aqui, entregar. O que eu faço? Eu mantenho minha campanha ativa, venho experimento, eu crio um experimento para fazer um teste AB, e aí eu coloco conversão para brigar com clique. Porém, isso eu vou falar na próxima aula, tá? Já vou até deixar o tema dela aqui, ó. Experimentos. Beleza? Nosso teste AB. Por quê? Às vezes é lá no experimento que eu vou colocar uma campanha de clique para brigar com a minha campanha de conversão e a partir daí eu achar o que melhor resultado, o que vai me trazer melhores resultados. Show? Muito obrigado, mais uma aula, né? E a gente se vê na próxima, falando um pouco sobre o experimento. Um grande abraço e tchau, tchau.